nós vamos para a nossa entrevista do dia. Nós vamos conversar com o aluno Eduardo Jerônimo, ele está na cidade de Ipu e nós estamos aqui em Sobral. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade 97, Rádio Voz FM. Bom dia, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, obrigado. Queria começar agradecendo aqui a oportunidade. Muito obrigado. Pronto. Ô, Eduardo, eu gostaria que você desse início aí à nossa conversa, falando um pouco da sua história, né? Faça uma autoapresentação para a nossa audiência, por favor. Certo. Meu nome é Eduardo Jerônimo, eu tenho 17 anos recém-completados agora esse mês de outubro. Eu sou da cidade de Ipu, falo daqui de Ipu, da minha escola, Patronato Souza Carvalho. Esse símbolo aqui atrás é o símbolo da escola. Estou aqui na escola e eu moro na zona rural, numa localidade chamada Baixa Larga. E meu pai ele é conhecido como, mais pelo apelido, né? Pelo trabalho dele, é conhecido como Dudu Verduras. E a minha mãe, o nome dela é Maria Vanessa. Muito bem. E pelo que se percebe, né? O seu histórico escolar se deu mesmo você morando na zona rural, né? E a importância do apoio. Eu vou te perguntar isso porque existe uma cultura errada em muitas regiões do país em que alguns pais ainda são resistentes a botar os filhos para estudar. E eu ouvia de muitos, né, onde eu morava, que eu também nasci e me criei no sertão, mas o meu pai dizia, filho meu vai para a escola. Mas, infelizmente, na época, eu escutava alguns pais que diziam, não, eu nasci e me criei na roça, estou criando minha família, para que esse menino estudar? Ele vai para a roça me ajudar. E aí, no caso, a sua família sempre te deu apoio, sempre te incentivou, sempre te deu a estrutura para você estudar? Sim. O pessoal lá de casa sempre me ajudou, mas também eles não deixam de lado assim o lado do trabalho, né? Eles falam que não é só estudar, sempre tem que ter um pensamento, até porque a gente estuda para adquirir conhecimentos para no futuro poder trabalhar. E até adiantando um pouco a nossa conversa, a gente vai falar sobre os asteroides aí que eu detectei, né? E Sim. Adiantando sobre isso, primeiramente, para detectar esses asteroides, que, como você falou, eu tive que comprar um notebook. E esse notebook, ao decorrer da entrevista, eu vou explicar aqui como eu comprei ele através do meu trabalho também. O Eduardo Jerônimo, ele é um estudante do segundo ano, não é isso, o Eduardo? Você está atualmente no segundo ano do ensino médio, é isso? É isso, sim. Pronto. E ele, com apenas 16 anos, gente, 16 anos, ele detectou 2 novos asteroides em um projeto da NASA. Para quem não lembra, para quem não sabe, a NASA é uma das mais respeitadas instituições do mundo, né? Relacionada a essa questão de asteroides, né? De estudar o espaço sideral. São 2 detecções únicas na história. E aí você fica à vontade agora para falar um pouco o que significa isso, o que isso tem a ver, né? O que essa ciência, qual é a contribuição dessa sua descoberta tem para a humanidade, na verdade. Não é só para a cidade do Ipu, não é só para o Ceará, não é só para o Brasil. Fique à vontade aí para explicar para a nossa audiência. Sim, agora eu vou explicar bem do começo, de como surgiu essa vontade de estudar sobre astronomia, de participar desse programa da NASA, da caçada aos asteroides. Eu vi uma pessoa chamada Larissa, conhecida como Laritrix, que ela é daqui de um município vizinho, chamado Pires Ferreira. Então eu vi uma notícia de que ela tinha detectado um novo asteroide que era único na história também. Aí eu fiquei bastante curioso, fui pesquisar, fui ler várias notícias, saíram várias notícias, assim como eu, posteriormente, depois das minhas detecções. Aí, inspirado por ela, e entrei em contato até com a própria Larissa, a própria Laritrix, para saber como é que eu fazia,
com quem eu deveria falar, como é que se inscrevia no programa e tudo mais. E aí ela me falou que vai lá no site, tem um site, IASC, é uma sigla em inglês que significa Site de Colaboração Astronômica Internacional. Aí você vai nesse site, se inscreve juntamente com a sua equipe, tem que ter uma equipe de pessoas para participar, e aí lá você vai receber as imagens do espaço, imagens com possíveis asteroides. Dessas imagens, você vai ter que baixar um programa chamado Astrométrica no seu notebook ou computador. Aí veio um problema para mim, porque na época que eu queria participar, eu não tinha um notebook ou um computador. Aí eu fui falar com meu pai para ver se a gente arrumava, né? Aí ele falou bem assim para mim, ao invés de eu te dar o notebook, porque eu não tinha, fazia tempo que eu tinha tido, mas tinha quebrado. Eu estava só com o meu celular mesmo. Aí ele falou assim, ao invés de eu te dar o notebook, eu acho melhor que tu mesmo trabalhe e ganhe com o teu próprio esforço. Não esqueça a escola, mas que arrume um tempo para trabalhar, para juntar esse dinheiro, porque aí você compra o notebook que você desejar. Porque se eu for lhe dar, eu não entendo muito dessas coisas, entendeu? Aí eu vou lhe dar um que você pode não gostar. Assim eu acho melhor. Você vai lá, não esqueça da escola, continue estudando, mas tira um tempinho para trabalhar, que no caso o trabalho que ele me sugeriu era criar, como a gente mora na zona rural, era criar uns frangos, umas galinhas para vender. E foi isso que eu fiz até juntar o dinheiro para poder comprar o notebook. Aí com o notebook, que legal! Com o notebook, aí eu participei desse programa da Caça aos Asteroides, fiz a análise das imagens, enviei para o pessoal da NASA e eles me retornaram dizendo que eu tinha feito 2 novas detecções e também, para fazer essas detecções, digo para o pessoal de casa que esteja interessado, tem que ter muita perseverança, porque de tentativas, eu sei quantas tentativas eu fiz para poder conseguir detectar esses 2 novos asteroides. Foram no total de 124 tentativas. Então, tem que ter muita perseverança, não pode desistir de primeira. É muito difícil dar certo de primeira, mas é isso daí, não desistir e trabalhar. Se você trabalha, tem gente que trabalha, estuda, no meu caso também eu faço isso, não esquecer a escola e também não esquecer o trabalho que vai recompensar, com certeza, vai ser recompensado no futuro. O Eduardo Jerônimo, aqui é Tony, parabenizar você, garoto, eu fico feliz, já tivemos aqui a oportunidade de, assim como você, também entrevistar a Larissa, que é sua colega, agora de NASA, podemos assim dizer, né? E aí você acaba me respondendo, né? Uma indagação que eu tinha, uma curiosidade, que era exatamente isto, né? Isso parte do aluno, do adolescente, de cada um, ou é uma espécie de desafio orientado pela própria escola? E você já deixou claro aqui que foi uma curiosidade sua, inspirado talvez no que a Larissa viveu, né? E a gente fica muito feliz em exatamente saber que você, juntamente com sua família, concilia trabalho e estudo, né? Agora sim, a gente costuma até ouvir, você certamente, né? Quando tem algum inventor por aí, tem muitos esses memes, né, o Eduardo? Agora a NASA vem. Eu diria que a NASA já veio através da Larissa, a NASA já veio através do Eduardo Jerônimo, e aí passou, né? Por Pires Ferreira, passa pelo Ipu, e a região de vocês, o Ceará e o Brasil, agora sabe exatamente onde fica Pires Ferreira, sabe onde fica Ipu, sabe quem são Larissa e quem é exatamente o Eduardo, né? Então, parabéns por essa iniciativa. E aí eu te pergunto, o que aquele jovem que está ouvindo agora, aquele adolescente que está ouvindo agora, aquele pai, aquela mãe que está ouvindo agora aqui o Cidade 97, precisa fazer para seguir os passos de vocês? Acredito que em busca das oportunidades. Eu acredito que hoje em dia existem muitas oportunidades, tantas que às vezes fica até difícil escolher
qual é a melhor, mas é isso, procurar saber se conhecer realmente daquilo que você gosta, daquilo que você tem curiosidade, daquilo que desperta uma vontade em você de fazer, e ir atrás das oportunidades e aproveitar. Que oportunidade eu acredito que tem muita, o mais difícil é saber onde está e realmente aproveitar. Qual é o incentivo dado por parte da NASA para vocês que de repente descobrem, né, o que muitos aí durante muitos anos não o fizeram? Sim. O incentivo, um dos incentivos, né, é que o cientista que detecta um novo asteroide, ele pode colocar o nome que ele deseja, ou seja, eu vou poder dar 2 nomes aos meus asteroides quando for solicitado para mim. Aí, no caso, os nomes que eu vou colocar é do Benedito Jerônimo, que é o meu bisavô paterno, e do Manuel Lopes, que é o meu bisavô materno, e que ambos já faleceram, então faço aí essa homenagem familiar. E isso fica patenteado no mundo inteiro, né? Diga-se de passagem, né? Sim, aí no mundo todo vai ser esses nomes aí. Ok. Bom, e agora que o que te deu isso? Pelo que eu entendi aqui, todo esse processo aconteceu você morando numa zona rural no estado do Ceará e você estudando em escola pública. Agora vamos lá, depois dessa tua descoberta, quais são os ganhos aí que já surgiram, tipo bolsa de estudo, ou se tem alguma viagem programada para fora do Ceará, ou de repente conhecer a NASA? Como é que está aí agora, depois dessas descobertas? Sim. Eu estudei metade da minha vida em escola pública e a outra metade na instituição Patronato Souza Carvalho, que é onde eu me encontro agora fazendo essa entrevista para vocês. Mas aqui eu sempre consegui descontos, seja de parciais ou até mesmo integrais. Hoje em dia eu estudo aqui, mas eu sou bolsista de 100%, eu não pago nada aqui. E sobre você perguntou o que eu ganho, né? Se tem prêmios, alguma coisa assim, viagem. Tem sim, inclusive eu recebi o convite aí do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Caça Asteroides, recebi o convite para agora, do dia 28 de novembro até o dia 4 de dezembro, estar presente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer em Brasília esse ano. Que legal, parabéns. Inclusive, só lembrando que foi onde a Larissa também esteve, inclusive ela levou a bandeira, né, do estado do Ceará e foi premiada lá, fez uso da palavra. E aí, quais são os seus planos aí ao chegar em Brasília? Sim, primeiro tem um plano de ir para Brasília ainda, porque ainda a gente não comprou passagem, porque a gente está precisando aí de um recurso financeiro ainda. A gente está atrás de pessoas, políticos, patrocínios. Eu tenho uma página juntamente com um amigo meu que também vai para essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ser premiado internacionalmente, porque essas detecções de asteroides, no caso o nome dele é Samuel, ele detectou um novo asteroide e ele vai ser premiado também. No caso, essas detecções de asteroides são contribuições internacionais para o planeta todo. E assim, para quem está ouvindo aí, se tiver algum político, deputado Moço Rodrigues, que é daí de Sobral, foi reeleito, o prefeito daqui de Ipu também, Roberto Rufino. Se alguém quiser fazer uma doação para a gente, é muito bem-vindo. Se quiser que a gente divulga também. A gente tem uma página com mais de 115 mil seguidores aí no Instagram, a gente pode estar fazendo a divulgação. E estamos nesse processo de ir para Brasília ainda, de conseguir os recursos para poder ir para Brasília. A gente tem uma campanha de doação no Instagram e também a gente vai lançar uma rifa e tem também essa página que
a gente já conseguiu algumas pessoas que estão apoiando a gente nessa viagem para divulgar as suas marcas, enfim. No caso aí, Eduardo, o Ministério não faz cobertura de nada, nem disponibiliza nem mesmo as passagens aéreas, deixando só a parte de estadia com vocês? Não disponibiliza. Mas os eventos, todos os eventos, é uma semana de eventos de ciência, tecnologia, de tudo que há mais de novo no Brasil, são todos gratuitos. Os eventos é uma semana de eventos, todos gratuitos. Mas não é disponibilizado, até porque poderia ir muita gente, né, e ser muito caro para o governo, e acho que por isso eles não patrocinam essa viagem. Na época, a Laritrix, né, ela abriu uma chamada vaquinha virtual. Fique à vontade, se você já tiver criado alguma, pode passar aí o teu Instagram ou grupo de WhatsApp, seja o que for, fique à vontade, divulgue e fique à vontade para fazer sua mensagem aí para as pessoas contribuírem. Não só os políticos, mas empresários, pessoas mesmo comuns, professores, estudantes, enfim, toda e qualquer pessoa pode ajudar, porque, como a gente disse, é ciência, e a ciência, ela beneficia todo o planeta, tá? Então, fique à vontade aí para divulgar e fazer aí o seu pedido. Certo. Primeiramente, agradecer aqui o pessoal do Patronato Souza Carvalho, que está me dando todo um apoio também. Estão me ajudando muito nessa campanha de divulgação, seja de doações, seja de pessoas doando. E aqui agora o meu Instagram é @EduardoJerônimoSF, Eduardo Jerônimo com J. E aqui a gente tem uma campanha de doação, um post na chave Pix, você pode doar. Qualquer valor é bem-vindo, se você quiser, a gente pode divulgar, senão você fica no anonimato, a gente não divulga. E o Pix é o seguinte, vou falar aqui para vocês, é telefone. O Pix é 88999835815. O nome da chave Pix o nome que é da chave Pix é o nome do Francisco Samuel Costa Martins, que é o outro estudante daqui do IPU, que vai junto comigo, porque a gente achou melhor unir forças para nós dois podermos ir para essa premiação internacional que vai acontecer em Brasília. Aí a gente achou melhor eu me unir com ele para conhecer mais gente, para ser mais, enfim, para ser mais divulgado, para ser mais fácil da gente conseguir esse dinheiro teoricamente, né? Então, o Pix é 88999835815. Tá no nome de Francisco Samuel Costa Martins. E o seu Instagram é Eduardo Jerônimo, o que é o finalzinho que eu não peguei aí? SF, um S e um F. SF? Aí tem o post de divulgação lá dessa campanha de doação. Aí tem explicando tudo bem detalhadamente também. Tem um texto explicando que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, todas as informações necessárias. E aí, para a gente fechar aqui, nós estamos falando de ensino médio, você falta mais aí praticamente um ano para ir para a universidade. E aí, diante dessa situação toda, já tem em mente quais são os planos aí, qual é a faculdade que você pretende focar? Se de repente imagina aí para um ITA, enfim, como é que está teu pensamento aí em relação à universidade? Porque já está bem aí, né? Só falta um ano, né? Sim. Apesar de ter essas detecções de asteroides, outros projetos da astronomia, teve um projeto que eu participei também, não era da NASA, que é a NASA dos Estados Unidos, mas era do NAOJ, que é o Observatório do Japão. Eu consegui ficar em primeiro lugar do mundo por 3 dias num ranking que eles têm, um ranking mundial de classificação de galáxias. Aí lá também... Que legal, rapaz. Que legal. Mas apesar disso, eu gosto dessa área de astronomia mais por curiosidade também. Meio que vai automático, assim, quando você gosta de uma coisa, vai automático.
mas não é a minha área de foco principal. Na escola a gente aprende várias áreas e com astronomia eu posso melhorar minha matemática, física, ciência. E recentemente também, esse ano, eu fui medalhista de prata numa prova do Instituto Federal de São Paulo. O nome da prova era Olimpíada Brasileira de Ciências Humanas. Eu vou mais para esse lado das ciências humanas. Na faculdade, o que eu quero cursar é psicologia, que o que realmente mais me fascina é a mente e o comportamento humano, que é isso que a psicologia vai estudar. É essa a minha área de maior interesse. É claro que eu também gosto de estudar outras coisas, assim como é até cobrado na escola e ensinado na escola também, aprender várias áreas. Recentemente também fui premiado numa competição de investimentos a nível nacional, e investimentos aí, ó, já me ajuda em matemática, já tem psicologia financeira, enfim, juntando vários conhecimentos, expandindo o meu intelecto. Assim, acredito que é dessa forma que a gente consegue crescer, consegue evoluir, aprendendo de tudo um Certeza. pouco. Ô Eduardo, o Hernani aqui já está caminhando aqui para o fechamento, mas só antes de fazer esse fechamento, deixa eu te perguntar, querendo ou não, hoje você é famoso, né? Me fala como é que você está administrando, né, o antes de descobrir esses asteroides, né? O agora, como é que está na rua o trato, né, com a própria família, os amigos, como é que você está se adaptando exatamente a esta descoberta e a esse momento que você está vivendo? No começo é muito bom, mas é um pouco estranho. Esse negócio de ser famoso é, digamos, um pouco estranho. Todo mundo te conhece, fala que já ouviu falar de ti, aí te param na rua para perguntar se é você, qual é o seu nome, se você é o menino dos asteroides. Aí, mas estou lidando com muita tranquilidade com isso. É o pé no chão, saber que não é só isso, a minha vida não vai se resumir a isso, e que eu tenho que buscar mais em busca de coisas maiores, que eu sei que eu tenho potencial para isso, e eu sei que eu vou conseguir melhores coisas para frente. Melhores coisas estão por vir, com certeza aí. E o Eduardo já namora? E aí, como é que tá? As meninas já viram o Eduardo de um modo diferente? E se namora, como é que tá controlando esse ciúme aí da namorada? Não tenho namorada não, mas com certeza, querendo ou não, isso daí de fama, aparecer em vários portais de notícias, isso influencia de alguma forma, com certeza influencia na imagem que as pessoas têm de mim, de conhecer realmente, porque não passei batido, né? Igual muitas pessoas passam batido, acabam passando. Tem até um clichê que diz que é como se fosse uma moeda de ouro no fundo do mar. Você não pode ser essa pessoa, uma moeda de ouro no fundo do mar. Você não pode ficar se escondendo. Se você recebe um convite, por exemplo, para uma entrevista como essa, você tem que aproveitar a oportunidade. Você não pode ficar se escondendo, que aí, senão você acaba caindo nesse clichê aí de ser uma moeda de ouro no fundo do mar, que lá no fundo do mar ela não tem nenhum valor. Tem valor nenhum, é verdade. Meu irmão, queremos agradecer a todos aí do Patronato Souza Carvalho, que disponibilizaram aí toda essa tecnologia, que nos possibilitaram essa nossa conversa. E aí, para fechar, a gente quer que você, por favor, deixe uma mensagem para aquela juventude, Eduardo, que hoje, muitas vezes, assim como você, tem muitos outros jovens, mas às vezes falta a oportunidade. E muitas vezes tem a oportunidade, mas eles não têm a motivação. Então, deixa uma mensagem para essa garotada aí de 12 anos acima, como fazer, mesmo morando na zona rural, mesmo distante, mesmo sem um notebook e tal, e com relação a todo e qualquer segmento educacional, né? Não só nessa área aí da astronomia. Então, deixa uma mensagem aí para todos nós, para a gente fazer o fechamento aqui com chave de ouro da nossa entrevista. Falar para os jovens que
sejam prudentes. É difícil falar isso para o jovem, né? O jovem geralmente é muito imprudente, mas eu tenho um lema que eu costumo dizer que os jovens têm que ser um raposa-leão. É um termo que eu inventei. Que é o seguinte, é um raposa porque a raposa é um animal muito prudente, é um animal astuto, um animal inteligente. E ela se desvia dos perigos. Aí na juventude, por exemplo, dar exemplo, é clichê, mas eu tenho que dar esse exemplo. O pessoal se envolve em bebedeira, se envolve com drogas, essas coisas. Então, se desviar disso daí, desses perigos, vícios, enfim. E o leão, eu falo leão, que é para enfrentar realmente as batalhas necessárias, que é o quê? É o estudo, é o trabalho, é saber que não vai ser fácil, como eu falei aí, tive que fazer 124 tentativas para poder detectar 2 novos asteroides, então é saber que fácil, com certeza, não vai ser, mas que você tenha coragem de enfrentar as suas batalhas para você conquistar os seus objetivos. Muito bem. E nós aqui agradecemos a sua participação, agradecemos aí por esse seu exemplo, né? Até no fechamento aqui você foi muito feliz, é uma mensagem que foi além do setor educacional. E dizer que nós aqui da Rádio Voz FM, na pessoa do nosso diretor Madison Linhares, vamos estar sempre à disposição, nos mantenha informado, quando você conseguir aí, né, Brasília ou medalhas, as suas conquistas, vai passando aí que a gente tem o maior prazer em divulgar para que sirva de experiência para outros jovens brilhantes como você, que só estão esperando mesmo essa oportunidade. E, em seu nome, abraçar todos aí da sua escola, abraçar a sua família e a todos os nossos ouvintes aí na região de toda a Serra da Ibiapaba. Tá bom, meu irmão? Certo, certo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Só antes do Eduardo ir, Hernando, deixa eu, mais uma vez, não é ser repetitivo, é agradecer mesmo, viu, Eduardo? Agradecer porque você nos permitiu fazer parte dessa tua história, tá? A gente fica muito feliz porque nós aqui do Cidade 97, nós da Voz FM, agora estamos sendo conhecidos também aí, Brasil e mundo afora, por que não dizer através do aluno do projeto da NASA, o Eduardo Jerônimo, né? Então, a gente fica feliz em você nos dar também esse privilégio de fazer parte da história. Com certeza, daqui a 100 anos, alguém vai estar estudando e vai dizer, olha, o Eduardo Jerônimo, garoto que descobriu 2 asteroides e homenageou o pai e o avô, não é isso? 2 bisavós. 2 bisavós, perdão. Ele no dia 4 de novembro de 2022, ele concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio, a Voz FM, e foi entrevistado pelo Hernando e pelo Tony. Olha, a gente agradece, e aqui, nesse agradecimento, viu, Eduardo, a gente repete o que convidamos, a mesma coisa que fizemos com a Larissa. Quando você tiver a oportunidade, venha com seus professores, venha com seus pais. Aqui em Sobral tem um momento que o mundo todo tomou conhecimento a partir de Sobral, que é o Museu do Eclipse, né? Então, Einstein esteve aqui, Sobral entrou para a história também nessa questão do eclipse, né? Então, seja bem-vindo também, desde já, fica aqui no ar o convite para você conhecer Sobral e ter de perto também a oportunidade com equipamento de primeiro mundo. Sim, sim. Muito obrigado aí pelo reforço. Eu já sabia desse Museu do Eclipse, mas nunca fui, então, posteriormente, com certeza, vou estar ainda no Museu do Eclipse. Valeu, meu irmão. Forte abraço. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom. E abraçar a todos aí que fazem parte dessa história belíssima. Bom, tá aí. O nosso entrevistado de hoje é mais um exemplo. Só lembrando aqui, né? Questão de registro. Como o Eduardo ele é menor de idade, a gente divulgou aqui o áudio e as imagens dele, devidamente autorizados pela mãe dele, tá? A mãe dele, ela assinou um termo, se identificando, né, com documentos e tudo, e autorizando a emissora Rádio Voz FM a divulgar as imagens do Eduardo Jerônimo. Por quê? Porque ele é menor. E existe aí a lei, né? Tem todo um protocolo. Então, nós queremos também aqui de público agradecer a toda a família dele pelo apoio, à escola,
para proporcionar esse banquete aqui, né, de conhecimento, de motivação e exemplo de vida. Rapaz, isso é bom demais.